Será que tu é uma pessoa espiritualista livre? Tem vários jeitos da gente viver a espiritualidade. Tem pessoas que vão mais pelo lado da religião. Tem pessoas que são espiritualistas livres, que estudam sobre várias coisas e vão criando a sua própria religião, a sua própria ideologia, de acordo com as suas crenças pessoais, né, os seus valores. Tem aquela pessoa que ela é da natureza, que ela é conectada com a natureza, com o planeta, e essa pessoa manifesta a espiritualidade dessa forma. Tem aquela pessoa que ela é, inclusive, ateia, e ela super manifesta a espiritualidade através dos valores, da ética, aquela coisa bem estoica, né? Os valores, o que eu acredito, o meu código de vida é a minha espiritualidade. Tem aquelas pessoas bem místicas, bem intuitivas, bem aquela energia da bruxa, né, que vão manifestar a espiritualidade dessa forma. Tem aquelas pessoas mais revolucionárias, inovadoras, fora da caixa, que eu vejo muito como aquelas pessoas que falam sobre ET, que contam experiências com extraterrestres, que saem da caixa, né, e quebram isso de que a espiritualidade é só seres de luz, mentores, guias, e de que a única coisa que existe além da Terra é a espiritualidade. Não, existem outras formas de vida. Assim como nós, seres humanos, existem outras formas de vida que estão habitando aí o mundo. E nem tudo que existe aí fora do planeta Terra é espiritual, no sentido de seres que estão cuidando da gente, Deus e a espiritualidade, e o mentor, e o guia, e o anjo da guarda. Existe muito mais do que isso. Mundos, planetas, onde tem civilizações vivendo uma vida como nós humanos aqui vivemos. Isso é uma energia bem aquariana, né? Bem assim, de sair da caixa. Também é bem interessante, porque é uma forma, né, de manifestar essa espiritualidade de uma forma revolucionária e mais livre. Então, qual que é a tua forma de viver a espiritualidade? Inclusive, tem pessoas também que manifestam a espiritualidade de forma bem prática, através de comida, de ajuda, de matar a fome, de fazer a caridade que mata a fome da pessoa, dá uma roupa para ela, dá um abrigo para ela, sabe? Isso também é uma grande forma de manifestar a espiritualidade. Entenda qual que é a tua. A minha forma de manifestar a espiritualidade é sendo uma espiritualista livre. Eu gosto de estudar sobre vários assuntos, sobre várias religiões, sobre vários temas, sobre vários assuntos e criar os meus próprios ideais. Aquilo que eu acredito, eu coloco na minha balança interna. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Isso aqui faz sentido, isso aqui para mim não faz. E dentro disso, eu vou criando a minha própria forma livre e independente de viver a espiritualidade. E dentro disso, eu percebi que tem uma coisa que para mim me incomoda, que para mim não faz sentido, que é essa coisa bem religiosa. Para mim, para minha alma, para mim, Angel, espírito encarnado na Terra, religiosidade, para mim, não rola. Todo material que começa a falar muito de que nós somos servos de Deus, nós somos ovelhas de Deus, de que Deus é isso ou Deus é aquilo, ou até que usa muito essa palavra, sabe, Deus, para nomear essa fonte, me dá assim uma coisa, uma incomodação, sabe? E eu fui percebendo que eu não vim manifestar a espiritualidade dessa forma. Eu não vim ser uma pessoa ligada a religiões. Eu vim criar a minha própria forma de ver a espiritualidade. Então, o espiritualista livre, ele se conecta com Deus dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio mundo.
O espiritualista livre, ele não precisa se encontrar com pessoas que acreditam na mesma coisa dentro de um local para sentir que Deus está ali. E tem muitas coisas que eu leio sobre Deus, trechos, livros, que eu fico refletindo assim, sabe? E eu fico pensando assim, nossa, às vezes eu leio umas coisas que Deus parece uma figura tão narcisista assim, sabe? Que diz assim: se tu fizer tudo do meu jeito que eu quero e me colocar em primeiro lugar sempre, tu terá tudo de mim. Mas se não o fizer, nada de mim terei, sabe? E isso assim pra mim não faz sentido. É por isso que eu gosto muito do espiritismo. Eu já estudei muito o espiritismo, tô lendo agora inclusive o Livro dos Espíritos. Mas eu faço os meus estudos muito com essa consciência, sabe? Eu vou pegar o que faz sentido para mim, mas eu não vou levar isso aqui como uma verdade absoluta, porque senão aquilo começa a me fazer mal. Então, como eu disse, eu gosto muito do espiritismo, eu acho que ele é a religião que mais revela pra gente e nos dá liberdade, nos dá conhecimento de verdade e não só aquela fé cega, né? Inclusive, os centros espíritas de respeito sérios nos dizem, né? Reflete sobre isso e cria as tuas próprias opiniões. Não leva o que a gente está falando aqui dentro do centro espírita como uma verdade absoluta. Reflete sobre isso. Traz o teu lado racional e pensa sobre isso. Tenha as tuas próprias opiniões. Pelo menos os centros espíritas que eu fui é sempre nessa energia. E eu acho isso fantástico. Mas o espiritismo também é derivado dos conhecimentos da Igreja Católica, né? Porque lá na época de Allan Kardec, quando ele decodificou, quando ele fez todo esse trabalho maravilhoso, o que reinava ali era a Igreja Católica. Então, eram as raízes, eram as origens, eram as informações que eles tinham. Então, as informações acabam derivando disso, né? Então, muitas vezes, essa semana mesmo eu estava lendo o Livro dos Espíritos e falou uma parte ali sobre nós sermos servos fiéis de Deus e fazer aquilo que Deus quer. E sabe, coisa assim que começa a não descer para mim, porque parece que coloca Deus assim numa figura tão humano, uma figura assim tão uma pessoa encarnada aqui do nosso lado. E a gente, na realidade, Deus, isso que chamam de Deus, que eu nem gosto de usar esse nome, não é confortável para mim usar esse nome. Eu gosto de chamar de fonte, de criador, de até universo. Eu gosto de chamar de energia essencial, energia vital. Eu gosto, me faz bem tirar essa coisa de Deus e usar um nome mais neutro. Um nome, sabe, mais uma coisa que representa um todo. Faz sentido? Tu também se sente assim? Se tu se sente, tu é um espiritualista livre. Então, o que eu quero te dizer com isso? É preciso aproveitar as N coisas que a gente tem à nossa disposição para estudar, para buscar conhecimento, para expandir. Mas sempre se pergunta para o teu coração, o que faz sentido para ti? Sempre coloca junto nas tuas buscas a tua intuição, a tua razão. Sempre se pergunta, isso faz sentido para mim? Para não entrar nessa da fé cega e não entrar num extremismo. E até para estar abertos a novos conhecimentos, a novas ideias e não se tornar aquela pessoa fechada só no que eu acredito. Eu acho que no mundo não existem verdades absolutas. Pelo menos aqui na Terra, pra gente quanto humano, não existe verdade absoluta. Porque a gente é muito falho ainda. A gente não tá num nível de consciência elevado, de mestres ascensionados, para poder dizer que isso aqui é a verdade maior. A gente tem as nossas percepções e as nossas próprias crenças.
E muitas vezes, para nós despertos e espiritualistas, a gente vai escutar muito comentário, deboche, julgamento, quando nós expressamos as nossas opiniões. Isso aconteceu comigo muito. Toda vez que eu posto um vídeo no Instagram, principalmente, que viraliza, né, que vai longe, sempre tem pessoas religiosas extremistas, pessoas céticas, sempre vem de tudo que é lado várias opiniões. E eu aprendi a estar aberta para isso e a não levar para o meu coração esse tipo de opinião. E aí isso torna mais leve me expressar. Isso torna mais fácil me expressar e não ter medo de mostrar para as pessoas e para o mundo quem eu sou e no que eu acredito. E que tu possa aí desse lado contribuir com a transição planetária, sendo também esse farol e esse instrumento no mundo.